e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Tá bom. Então, voltamos, depois de uma pausa aí, ao nosso curso bíblico. Nós vimos, então, os 4 evangelhos, não é isso? A gente terminou os 4 evangelhos, não vimos? São João. Vimos São João? Vimos, não? Foi. Vimos São João, né? Tá bom. Então, hoje nós vamos para os Atos dos Apóstolos, tá? Os Atos dos Apóstolos, ele começa com uma dedicatória, assim como o Evangelho de São Lucas. Então, se a gente abrir logo, ali bem no comecinho dos Atos dos Apóstolos, a gente já vai ver igual no Evangelho de São Lucas. Veja assim, bem lá no primeiro parágrafo dos Atos dos Apóstolos. Compus meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início, até o dia em que, pelo Espírito Santo, deu ordem aos apóstolos que havia escolhido e foi elevado aos céus. Ainda a eles apresentou-se vivo e depois da sua paixão com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, aqui ele está unindo, como se fosse o volume 2, não é isso? Que nem quando a gente assiste o filme, o primeiro episódio, e aí tem o segundo episódio que retoma, Previamente, no episódio anterior, aconteceu isso, Então, ele está falando, olha, no primeiro livro eu contei isso daqui, que Jesus ressuscitou, que ele apareceu aos discípulos por 40 dias. E aí depois ele vai narrar novamente a ascensão, que ele já narrou no final do evangelho dele. Ele narra novamente, falando, olha, foi assim, ele foi elevado aos céus, à vista dos apóstolos, depois de 40 dias, tá? Então, é isso que ele está dizendo. Bom, aí a gente já vê que o autor é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, não é outro, é o mesmo autor, e todos os estudiosos geralmente acreditam que foi o próprio evangelista Lucas que escreveu os dois, O grego é um grego bom dos dois, é um grego bem escrito, de alguém que foi instruído, tá? E compatível com alguém que de repente era médico, naquela época, estudado, e aí ele compõe esse relato como se fosse o volume 2. Então, lá no volume 1, no Evangelho, começa o Evangelho lá no templo, em Jerusalém, com a anunciação a Zacarias, depois de Zacarias tem a anunciação à Virgem Maria, várias vezes Jesus vai lá no templo, ele é apresentado no templo, é perdido e encontrado no templo, e depois tem a grande subida de Jesus até Jerusalém, e lá ele vai ser colocado à morte, morrer, ressuscitar e aparecer aos discípulos lá em Jerusalém, e o Evangelho termina com os discípulos sempre no templo louvando a Deus. E agora não, agora a partir de Jerusalém, então a partir de Jerusalém, o Evangelho vai sair para o mundo inteiro. Então essa aqui é a figura, a partir de Cristo, morto e crucificado em Jerusalém, saem os 12 apóstolos, pregando o seu evangelho pelo mundo. E os Atos dos Apóstolos vão narrar esses atos, Então, é isso, tá? O título não parece que veio do autor, tá? Talvez o autor não tenha colocado nenhum título neste livro aqui, mas outras pessoas que não copiaram esse livro deram esse título de Atos dos Apóstolos, ou História da Igreja Primitiva, Praxis Apostolum. Desde o século II já aparece esse nome nos escritos gregos antigos. E os padres da igreja citam ele bastante. Então, alguns manuscritos colocam ele junto com as cartas de São Paulo, outros com as outras cartas, chamadas cartas católicas, e São Justino parece citá-lo na sua apologia, tá? Na sua apologia a Trifão,
que ele parece citar os Atos dos Apóstolos. Santo Irineu cita os Atos para defender que São Paulo era um apóstolo mesmo, como São Pedro, tá? Em frente aos ebionitas, na sua contra as heresias, adversos hereses. Então, já desde o comecinho, os cristãos acreditavam que esse livro era um livro inspirado. Ele é enumerado no cânon muratoriano, nos prólogos antimarcionitas, os padres Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Cirilo de Jerusalém. Todos citam os Atos dos Apóstolos. E ele tem duas tradições distintas. Uma oriental, lá de Alexandria, e a outra ocidental, tá? Então, de Roma. E a ocidental, ela é um pouquinho maior, ela tem mais paráfrases, quer dizer, mais citações indiretas do Antigo Testamento, tá? Então, é possível que tenha vindo de uma segunda edição, então, uma segunda edição talvez até do próprio Lucas em Roma, e por isso que demorou um pouco mais a ser adicionado ao cânon. E alguns outros padres fazem comentários aos Atos Apóstolos, São João Crisóstomo, Santo Efrem e São Beda. Bom, então nós vimos aqui essa introdução, tá? Eu vou pular aqui essa estrutura, a gente vai passar isso aqui depois, tá? Algumas características teológicas deste livro, tá? A gente fala algumas características e depois a gente passa algumas passagens legais para a gente compreender. Bom, ele é um livro histórico, tá? Então ele conta história, tá? Ele está contando fatos históricos. Ele coloca balizas históricas, ele fala de imperadores, por exemplo, ele fala do rei Herodes que mandou matar Tiago à espada. Esse Herodes a gente sabe que não é o Herodes que matou João Batista, tá? É o outro Herodes. E nem é o Herodes que mandou matar as criancinhas, né? São 3 Herodes, tá? Um é o chamado Herodes o Grande, que é o que mandou matar as criancinhas. Depois tem o filho dele, Herodes Antipas, que foi o Herodes que mandou matar João Batista e que estava presente no julgamento de Jesus. E tem o neto do Herodes o Grande, que é chamado Herodes Agripa, que esse é o tal Herodes que mandou matar Tiago à espada. Tem outros, tem governadores, tem o Festo, fala dos tempos do imperador Cláudio em Roma, então tem vários dados históricos. Então ele está querendo contar a história, ele está falando, olha, isso aconteceu nessa época, na época desse rei, na época desse imperador, na época desse governador, tá? Fala lá do governador da Acaia, né? Então, assim, ele é um livro histórico, mas ele não quer contar só a história desnuda. Ele quer também ensinar, ele quer também dar catequese, tá? Então, ele não é um livro só com fatos históricos, ele quer ensinar coisas também, tá? Bom, alguns teólogos mais liberais, eles acreditam que este livro foi escrito mais tardiamente para defender o apostolado e o ministério de São Paulo perante a igreja, porque São Paulo, ele tinha o jeito meio dele, assim, de missionário, de sair fazendo as coisas do jeito dele, né? E ele estava em comunhão com os apóstolos, com Pedro, com Tiago, irmão do Senhor, mas ele tinha um jeito próprio dele, era bem enérgico, né? E talvez algumas pessoas poderiam achar ele uma figura mais controversa, e aí, para aliviar as tensões entre os cristãos vindo do judaísmo e os cristãos gentios, eles acreditam que teria sido composto esses Atos dos Apóstolos, que fala muito de São Paulo, para colocar São Paulo como uma figura importante. Os críticos liberais também dizem que, como aparece mais claro uma comunhão bonita ali entre os primeiros cristãos, que tinham tudo em comum, que partilhavam todas as coisas, que viviam em paz entre si, e até uma hierarquia de igreja que aparece já nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos ordenando anciãos presbíteros, né, ali nas comunidades. Esses críticos liberais acham que isso não é compatível com os Atos dos Apóstolos tendo sido escritos muito antes, né, muito cedo. Mas, bom, eu já falei isso daqui, né? Outros autores acreditam que não, que os Atos dos Apóstolos foi escrito bem cedo. E uma pista para quando os Atos dos Apóstolos foi escrito 2 pistas, por exemplo, né? Uma delas, elas falam muito de São Pedro e São Paulo, mas não fala nem do martírio de São Pedro e nem do martírio de São Paulo, que seria uma coisa muito boa para se colocar ali, sendo que eles querem colocar São Pedro e São Paulo como imitadores de Jesus. Nada melhor do que imitar Jesus, inclusive no martírio, né? Mas ele não narra, né? Nem São Pedro morrendo, nem São Paulo, tá? Então, os Atos dos Apóstolos termina antes da morte de São Paulo. São Paulo está preso em prisão domiciliar em Roma, mas não morreu ainda, tá? Isso é uma coisa estranha,
para os Atos dos Apóstolos. Outra coisa, ele não narra a destruição do templo, que seria uma coisa muito boa dele narrar também, porque Jesus previu a destruição do templo no Evangelho de Lucas. Seria muito bom ele dizer, olha, quando o templo foi destruído, seus discípulos se lembraram do que o Senhor tinha falado, mas ele não fala isso, tá? E por outro lado, ele fala de uma profecia bem obscura ali, fala de um profeta ali no meio dos Atos dos Apóstolos, que ele teve a profecia de que haveria uma grande fome sobre a terra. E aí os Atos falam, e esta fome aconteceu nos tempos do imperador Cláudio. Então, quer dizer, ele está falando de um evento menor, mas não fala de um evento tão importante como a destruição do templo. Então, muito provavelmente, ele não fala porque ele foi escrito antes da destruição do templo. E nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70. Tá? Então, muitos autores acham que talvez ele teria sido escrito antes do ano 70, antes da destruição do templo, e antes até do martírio de São Pedro e de São Paulo, tradicionalmente entre os anos 64 e 67, tá? Então teria sido escrito antes disso. Então, é isso que alguns dizem, tá? Bom, a pregação de Cristo e de São Paulo são centrados no iminente fim de mundo, né? E se esperava a segunda vinda de Jesus Cristo. E nos Atos Apóstolos isso é bem claro, né? De que o fim do mundo estava para acontecer e de que Jesus iria voltar. Tá? Mas, de fato, não aparece a destruição do templo, nem o fim do mundo dos judeus. Seria uma coisa muito estranha não ser escrito ali. Bom, quando a gente confronta os Atos dos Apóstolos com as cartas de São Paulo, Paulo aparece nos Atos dos Apóstolos como uma pessoa madura, um discípulo bem formado, que sabe o que está fazendo. E algumas pessoas falam assim, nossa, mas é estranho, porque Paulo foi convertido, né? Ele foi crescendo no caminho do discipulado, como que assim ele já estava maduro, né? Mas a gente não pode esquecer que os Atos dos Apóstolos foi escrito por um amigo de São Paulo, né? Lucas, né? Que conhecia bem São Paulo. Então também é a visão de um discípulo, alguém que aprendeu com São Paulo e de um amigo dele, tá? Então tem isso também. E tem muitos elementos de conexão com as cartas, tá? Então, vamos lá, né? Quais são os elementos que têm a ver com as cartas de São Paulo? Primeiro, a narração da conversão de São Paulo, né? Narra-se 3 vezes nos Atos dos Apóstolos, em Atos 8, em Atos 9, tá? E depois uma outra vez mais adiante, eu não lembro exatamente a passagem, mas ele narra uma terceira vez, tá? São Paulo fala da conversão dele na carta aos Gálatas e fala da conversão dele na carta aos Coríntios, tá? Então, é uma coisa que tem a ver. E que foi a caminho de Damasco, né? Em todos os lugares falam que São Paulo estava a caminho de Damasco se converteu, tá? Falam também da primeira visita de São Paulo a Jerusalém, quando ele se encontrou com os outros apóstolos, tá? E São Paulo fala isso na sua carta aos Gálatas, tá? Também fala dos companheiros de São Paulo, de evangelização, depois da separação de Barnabé. Então, Barnabé foi o primeiro companheiro dele, e a gente sabe que eles brigaram por causa de Marcos, né? De João Marcos, né? Então, que era sobrinho de Barnabé. Então, a gente sabe que eles se desentenderam, porque Marcos queria voltar logo da viagem missionária de Paulo, e Paulo estava cheio de energia e queria pregar logo, né? Então, eles se desentenderam, e Barnabé foi mais compreensivo com Marcos e resolveu ir com Marcos, e Paulo resolveu seguir o caminho dele. Depois, no final da vida, a gente já viu, né, que eles voltaram a ser amigos novamente, né? A gente vai ver nas cartas de São Paulo, mas Paulo recomenda bem Marcos, né, no final da vida dele, e Marcos parece que até visita ele lá em Roma, tá? Mas aparentemente até os apóstolos têm certas dificuldades, né, nas suas missões. E aparecem os outros companheiros de Paulo, Silas e Timóteo, em Atos 15 e 16, tá? Que também aparecem nas cartas escritas durante o itinerário de Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso, Macedônia e Acaia. Então, Atos 16 e 19, a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios e a carta aos Romanos, no finalzinho. Falam desses 2 apóstolos, Silas e Timóteo, tá? E o próprio São Paulo escreve para Timóteo também. E tem pontos de contato com o relato do Flávio Josefo, que era um bom historiador. Então, fala que foi durante o reinado de Herodes Agripa II. Então, esse é o Herodes que aparece ali, tá? Foi durante o proconsulado de Gaião na Acaia, tá? E
E isso tem uma inscrição que foi encontrada em Corinto que fala desse Gaião, que foi governador da Caia. Então confirma o dado histórico que aparece aqui nos Atos dos Apóstolos. Tem nomes de funcionários imperiais, como eu já falei, né? E tem diversos discursos, tá? Com diferentes fontes e modos de interpretar a Sagrada Escritura. É interessante quando a gente vê os discursos de São Pedro e de São Paulo, eles interpretam as profecias antigas, né? Então é um modo interessante da gente ver como que eles interpretavam ali os salmos, né? As profecias sobre o filho de Davi e assim por diante, né? A profecia sobre a conversão dos pagãos, dos gentios. São Lucas não foi testemunha ocular de tudo. Ele não estava com São Paulo desde o começo, tá? Então ele narra coisas que provavelmente ele ouviu de alguém contando. Por exemplo, o martírio de Santo Estevão. Ele não estava com São Paulo nessa época. Os atos de Filipe, de Barnabé e os primeiros tempos de São Paulo. Lucas foi convertido por São Paulo depois. Então, seguramente ele pega uma fonte antioquena para poder narrar essas coisas, que ele não estava com São Paulo junto. Mas, além disso, também tem os atos de São Pedro, tá? Mas ele tem muitas partes, principalmente no finalzinho dos Atos dos Apóstolos, que ele narra na primeira pessoa do plural. Então ele fala, então nós chegamos em Roma, então nós desembarcamos e fomos lá e encontramos a comunidade. Então, eu falo nós, né? Nós quem? Né? Nós, o autor dos Atos dos Apóstolos e Paulo. Então, aparentemente o autor dos Atos dos Apóstolos estava junto com ele, pelo menos em algumas das viagens, né? Isso é muito interessante, tá? Os primeiros 3 anos da igreja ocupam os primeiros 9 capítulos dos Atos dos Apóstolos. E o restante dos Atos dos Apóstolos cobre um período de mais ou menos 25 anos, tá? Então, o tempo nos Atos dos Apóstolos não é distribuído igualmente. No comecinho fala bastante coisa e depois narra-se as coisas mais espaçadamente, tá? Por um período de 25 anos. Então, tem abreviações, repetições, por exemplo, a história da conversão de São Paulo é repetida 3 vezes, separações de elementos recebidos, mas a obra toda parece ter sido escrita como um único livro, tá? E esta obra, ela é conhecida também muitas vezes como o Evangelho do Espírito Santo. Então, tem um grande protagonista aqui nos Atos Apóstolos. O protagonista é o Espírito Santo, tá? Então narra a história da igreja, mas não a história da igreja só como instituição, como organização das pessoas, mas a história principalmente de como o Espírito Santo foi levando a igreja e os apóstolos. Então é o Espírito Santo que faz tudo aqui. Ele que narra, ele que desce sobre os apóstolos, ele que inspira os seus discursos, ele que dá coragem para a pregação, ele que une a comunidade, ele que depois dá força para Santo Estevão ser forte até o martírio, ele que converte São Paulo, ele que fala em profecias para a comunidade cristã, ele que dá sonhos para Cornélio, visões para Pedro, tá? Então é o Espírito Santo que vai guiando, e inclusive que fala para Paulo ir, por exemplo, ir pregar lá na Europa, lá na Macedônia, quando aparece um macedônio pedindo para Paulo em sonho que ele fosse pregar lá. Então, quem é o verdadeiro protagonista dos Atos Apóstolos? É o Espírito Santo, tá? É ele que está guiando a igreja. Então, o autor tem muito essa intenção de mostrar que a igreja, sim, a igreja fundada sobre os apóstolos, enviada pelo próprio Jesus Cristo, mas quem está realmente guiando a igreja visível é o Espírito Santo invisível, tá? Então é isso que está acontecendo. Bom, mostra também a vida sacramental e litúrgica nos Atos Apóstolos. Então aparece muitas vezes o batismo de famílias inteiras, às vezes fala que Cornélio se converteu, ele e toda a sua família, né? Talvez estão até os filhos e talvez até filhos pequenos, né? Então, famílias inteiras que são batizadas, né? Lídia também, que foi convertida por Paulo lá na Macedônia. Então há muitos ao batismo. Fala-se da Eucaristia, e o nome para a Eucaristia nos Atos Apóstolos é fração do pão, tá? Então, quando se fala fração do pão, a gente entende que é Eucaristia, tá? Porque se dá graças, se fraciona e se distribui, né? Então, a fração do pão é a Eucaristia. Fala várias vezes da fração do pão. E fala também da ordem ministerial, né? Por exemplo, Simão, o mago, queria receber o poder que os apóstolos tinham.
E ele é amaldiçoado porque ele queria comprar isso com dinheiro. E aí Pedro fala, não, você vai perecer com seu dinheiro, né? Porque o Espírito Santo não é comprável com dinheiro, tá? E daí que vem o pecado que a gente fala de simonia, né? Simonia, que é a venda de coisas sagradas da igreja por dinheiro, né? Então, que às vezes pode acontecer e é um pecado, vem de Simão, né? Simão o mago, simonia de Simão, tá? Que queria comprar o Espírito Santo com dinheiro, né? Porque ele era rico. E tem elementos de organização eclesiástica. A gente viu, né? Por exemplo, a gente vai ver que tem o ministério dos diáconos, que é narrado aqui. Bom, aparece aqui um paralelismo forte que existe entre São Pedro e São Paulo, tá? Então, por exemplo, ambos têm um sermão inaugural para Israel, citando a aliança davídica, tá? Então, citando a aliança, a promessa de Deus feita a Davi. Os dois fazem isso. Pedro em Atos 2:22, Paulo em Atos 13. Ambos apelam para o Salmo 116, para explicar a ressurreição de Cristo, tá? Novamente no mesmo discurso. Então, eles citam, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso servo conhecer a corrupção, tá? Então, ambos apelam ao Salmo 16, para explicar a ressurreição de Jesus, que não foi abandonado na morte pelo Pai. Ambos têm o poder de curar aleijados, tá? Então, Pedro e Paulo curam aleijados. Ambos são repletos do Espírito Santo, ambos são conhecidos por milagres extraordinários. Fala-se que Pedro passava, as pessoas colocavam gente na sombra de São Pedro, para que quando ele passasse com a sombra dele, eles fossem curados. E as pessoas curavam outros até com pedaços de pano que eles tinham encostado em São Paulo. Então, relíquias, né, que eles faziam, né, com São Paulo. Então, encostavam um pedaço de pano, um pedaço de roupa dele e encostavam nos doentes e eles ficavam curados, tá? Então, milagres extraordinários. Ambos conferem o Espírito Santo pela imposição das mãos, tá? Ambos confrontam e repreendem magos, tá? Então, pessoas que fazem magia. Então, ambos, né, confrontam e repreendem os magos. Pedro, Simão o mago, e Paulo, que também repreende e entra em confronto com um mago em Atos 20. Em Atos 13. Ambos ressuscitam mortos, tá? Então, Pedro ressuscita o filho de Tabita e Paulo ressuscita um morto que cai da casa quando ele estava cai do balcão ali da casa quando ele estava celebrando a Eucaristia lá. Ele cai, está morto, Paulo vai lá, ora sobre ele e ele volta a viver, tá? Ambos teriam sido adorados como deuses pagãos, pelos pagãos, e rejeitam isso, serem adorados como deuses, e ambos são libertados miraculosamente da prisão. Pedro é libertado pelo anjo, que vai lá, põe um sono nos guardas, entra ali com as portas todas fechadas, faz cair as correntes e leva ele para a rua, e Paulo é libertado da prisão quando tem um terremoto, que liberta todos os presos, e aí o carcerário fala, libertaram todos, vão me matar, eu vou me matar aqui antes que eles me matem. E aí Paulo fala, não faça isso, tal. Ele fala, o que eu preciso para ser salvo? Ele fala, crede no Evangelho e sereis batizados, tu e a tua família. E aí ele crê no Evangelho, é batizado, e a família e ele todos são salvos, né? A gente vê que, na verdade, quem estava preso não era Paulo, né? Era o carcereiro, né? Que estava fora da prisão. Então, essa é uma passagem muito interessante, né? Bom, as viagens de São Paulo. Então, está aqui, né? Esse mapa aqui mostra ali o mapa do Oriente Médio. Então, aqui está a Terra Santa, então está bem aqui, né? Ó, bem no cantinho aqui, a Palestina. Então aqui tem, ó, Jerusalém, tá bem aqui, tá? Aqui é o Egito, ó, de onde os judeus tinham saído. Então aqui tá a Palestina e aqui tá, ó, aqui tá Damasco, aonde Paulo estava indo quando ele se converteu, no meio do caminho. Não narra nada de cair do cavalo, viu? Se vocês forem ler aqui, não fala em nenhum momento que Paulo caiu do cavalo, né? Isso apareceu em outras imagens depois adiante, né? Mas não fala que ele caiu, fala que ele caiu por terra, né? Então a gente tem sempre a figura de Paulo caindo do cavalo, né? Mas fala que ele caiu por terra, não fala que ele caiu do cavalo. Pode ter caído do cavalo, né? Vai que ele estava andando a cavalo, né? Quem sabe, né? Mas fala que ele caiu por terra, tá? Então aqui no caminho para Damasco, Damasco é aqui, tá? Tarso é aqui, ó, da onde Paulo era, onde ele nasceu. Paulo de Tarso, tá? Então Tarso é aqui.
Antioquia fica... Bom, não está aqui, né? Devia estar, pouco não tem Antioquia aqui. Aqui, Antioquia está aqui. Então, Antioquia está aqui, perto de Tarsus, tá? Então, aqui os Atos Apóstolos foi que fala que foi o primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos, tá? Que antes eles eram chamados de o caminho, né? O caminho de Jesus Cristo, né? E aqui eles foram chamados de cristãos, né? Quer dizer, ungidos, como Cristo é ungido, né? E aqui são as viagens dele, né? A primeira viagem dele é essa viagem mais curtinha, em roxo, tá? Que ele vem aqui pelo Chipre, que é a terra de Barnabé, passou aqui pela Pisídia, Antioquia da Pisídia, e depois voltou para cá. Essa é a primeira viagem. A segunda e a terceira viagem, elas foram mais longas, né? Ela passa aqui por toda a Ásia Menor, né? Ele passa aqui para a Europa, onde ele teve o sonho do macedônio, que pede que ele venha para cá. Ele vem para Filipos, aqui na Macedônia, desce para Tessalônica, desce aqui para Atenas, ele tem o fracasso dele em Atenas. Depois ele vem para Corinto, e aí de Corinto ele volta para cá. Tá? E daqui ele escreve em Éfeso a primeira carta aos Coríntios. Tá? Então aqui a primeira carta aos Coríntios ele escreve daqui, provavelmente. E aí depois tem a terceira jornada dele, ele vem para cá, para Jerusalém, se encontra aqui depois com os apóstolos, e depois a terceira jornada dele em verde, tá? A terceira viagem missionária, foi a mais longa de todas, né? E depois ele volta, e a quarta jornada é quando ele vem para Jerusalém, e daqui ele é levado para Roma, tá? Ele passa por aqui, ó, ele vem por aqui, passa pelo norte, sai daqui, vai para cá. Aqui ele sofreu um naufrágio, então aqui o barco dele afundou, tá? Uma tempestade, narra isso aqui nos Atos Apóstolos. E ele foi parar lá em Malta, e lá em Malta ele evangelizou as pessoas de Malta. Então, os cristãos de Malta, até hoje, eles têm lá um lugar onde eles cultuam, onde São Paulo chegou, e que eles agradecem que São Paulo, por causa do naufrágio, evangelizou eles ali. E lá depois ele é levado aqui até Roma, né, onde termina os Atos dos Apóstolos. Tá? Então, essas são as viagens de São Paulo. Bom, que mais? Fala, claro, os Atos Apóstolos fundamentam a sua doutrina a respeito de Cristo, né? Então, da sua vida terrena, começa falando disso, né? E da sua exaltação à direita do Pai, tá? Onde o Pai está. Esse é o núcleo da pregação. Então, o núcleo da pregação é isso, é o querigma, é que Jesus está vivo, ele está à direita do Pai, ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ele está vivo e em seu nome nós recebemos o perdão dos pecados e uma vida nova, tá? Então esse é o núcleo da pregação, é o querigma, tá? E os apóstolos são testemunhas disso, testemunhas da vida de Jesus, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, tá? E eles são testemunhas de que isso é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Bom, e aparecem diversos títulos aplicados a Jesus, tá? Que mostram que ele é Deus, que ele é divino e ele tem uma missão redentora. Por exemplo, ele é chamado de Senhor. Quem era chamado de Senhor era Yahvé, né? Só que os judeus não falam Yahvé por respeito ao segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão, então eles falam Adonai, Senhor. E quando chama Jesus de Senhor, ele está dizendo que Jesus é Adonai, né? É aquele que eles não falam o nome por respeito, né? O nome do Deus de Israel. Ele recebe o nome de Salvador, de servo do Senhor, de justo, santo e, sobretudo, Cristo, né? Que significa ungido. Ungido pelo Espírito Santo, que até acabou virando o nome dele, né? Jesus Cristo, né? Mas Cristo é um título, tá? Cristo significa ungido pelo Espírito Santo, tá? E o Espírito Santo, que claro, é quem mais aparece no Evangelho, é até o Evangelho do Espírito Santo. E ele tem uma função dominante na vida da igreja. Ele é mencionado nos Atos Apóstolos 57 vezes. Tá? Então são muitas vezes que ele é mencionado. Ele é chamado de Espírito de Deus, Espírito de Jesus Cristo. Ele vem sobre os apóstolos em Pentecostes para manifestar publicamente a igreja e ele torna a missão da igreja possível. E ele é enviado para fortalecer o testemunho de Jesus Cristo. Ele é enviado também a pagãos, tá? Então a Cornélio, no chamado Pentecostes dos gentios, a gente vai ver um pouco sobre isso. E ele vem em vista do bem comum de todos e de cada um dos cristãos. E ele é fonte de alegria espiritual, de vibração, e ele assiste de modo especial os cristãos também ordenados para receberem um ministério sagrado. E ele guia a igreja, né? E impulsiona a atividade evangélica. Então o Espírito Santo é este, que no fundo é ele que é o protagonista dos Atos Apóstolos. E aparece a igreja, tá? Então os Atos Apóstolos aparece a vida da igreja nos seus primeiros 30 anos.
A igreja aparece como a prolongamento da obra de Jesus Cristo e o instrumento de Deus para o cumprimento das promessas de Jesus aqui na terra, tá? Então é isso que aparece nos Atos dos Apóstolos. O prolongamento da missão de Jesus se dá através da igreja, tá? É assim, nos Atos dos Apóstolos é assim. Então a missão de Jesus se prolonga através da igreja, não só individualmente, né? Então as pessoas, hoje em dia é muito comum, né? As pessoas querem Jesus, mas não querem igreja, né? É muito comum a gente ver isso, né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa, né? Falou, tal, não sei o quê, eu sou cristã, mas igreja não importa, né? O que importa é Jesus. Falei, veja bem, né? Claro, o Salvador é Jesus Cristo, mas Ele escolheu agir neste mundo por meio da sua igreja, que Ele deixou, né? Pelos seus apóstolos e seus sucessores. Então, importa sim. Então, de certo modo, importa porque Cristo quis agir por meio dela, né? Então, Ele quis agir. Na igreja é a que continua a obra de Jesus aqui na terra. A igreja é o verdadeiro e novo Israel, né? O povo de Deus, e que tem laços espirituais e que é missionária desde o começo. Então, a igreja nunca foi feita para ficar ali só aquele grupinho pequeno. Ela sempre foi missionária, desde o início, né? Desde o início, a boa notícia ela se espalha para todos, não só para aquele pequeno grupinho ali, né? Tem uma presença invisível, mas real do Senhor ressuscitado. Então, o Senhor ressuscitado guia realmente a igreja por meio do seu Espírito Santo. Ele tem uma presença na fração do pão e especialmente no dia do Senhor, ou no primeiro dia da semana, então os domingos, que aparecem já nos Atos dos Apóstolos. Já desde o começo, os cristãos guardam o primeiro dia da semana, o domingo, que foi o dia que o Senhor apareceu aos discípulos vivo. Então, eles se reuniam no primeiro dia da semana como comunidade para partir o pão e ler as Escrituras e rezarem juntos. Tá? Então, desde o começo, a importância do domingo, que já aparece nos Atos dos Apóstolos. O centro, a igreja é um centro de oração, de Eucaristia, a doutrina dos apóstolos e as disposições dos cristãos de se desprender das suas riquezas, de viver em concórdia, de viver em amor. Tá? E havia uma expectativa, tanto da segunda vinda do Senhor, com também a necessidade da perseverança na oração, no trabalho e até no sofrimento alegre, pela edificação do reino de Deus, né? Então fala que os discípulos ficaram muito alegres porque eles foram considerados dignos de sofrer por amor a Jesus, né? Fala isso nos Atos, tá? E existe uma primitiva constituição hierárquica, então a igreja já aparece até com uma certa hierarquia, já até nos Atos dos Apóstolos, porque fala do primeiro concílio de Jerusalém. Então surge uma controvérsia entre os primeiros cristãos, que é se os cristãos deveriam ou não seguir todas as leis de Moisés para poderem ser cristãos, né? Então, ser circuncidado e seguir todas as leis judaicas, né, que estão lá no Levítico e todas no Pentateuco. Os cristãos devem ou não devem seguir isso? Jesus não falou. Ele não explicou. Ele não disse se devia ou se não devia ser isso. Quem teve que decidir? A igreja, no seu concílio. Então, os apóstolos vão se reunir em concílio, eles têm autoridade e eles falam: nós decidimos, nós, o Espírito Santo e nós. Então, quer dizer, quando a igreja se reúne em concílio, quem decide é o Espírito Santo. E eles, como autoridades da igreja, que estas são o que é isso que nós devemos seguir. Então, Jesus não disse como que deveria ser feito. Como que devia fazer? Quando um pagão se converte, ele tem que virar judeu? Então, Jesus disse? Não disse. Mas os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, reunidos em concílio, decidiram. Assim como hoje, os bispos podem ser que se reúnem num concílio, a última vez foi o Concílio Vaticano II, né? E eles vão decidir coisas que valem para a igreja inteira, guiados pelo Espírito Santo, né? Então, isso já desde o começo foi assim. Então, a igreja vai ser fiel a Jesus Cristo, mas Jesus não deixou nada escrito e nem pediu que se deixasse nada escrito. O único livro que ele pede que se escreva é o livro do Apocalipse, que a gente vai ver, né? Que ele aparece para João e fala: escreve o que viste. Mas os outros ele não pediu que escrevesse, não pediu que escrevesse o evangelho, não pediu que escrevesse nenhuma carta, não pediu assim explicitamente, né? Mas ele deixou uma igreja para ser guiada pelo Espírito Santo e para guiar o povo aqui, tá? E aí, claro, foi a própria igreja que, guiada pelo Espírito Santo, também selecionou os livros que foram escritos sobre inspiração do Espírito Santo e nos deu a Bíblia, né, que nós temos hoje. Então,
é essa história da igreja. Bom, vamos passar algumas passagens, vamos ler algumas passagens dos Atos dos Apóstolos, tá? Nós já vimos o comecinho, o relato da ascensão, vamos lá. Então, Atos 1, 6 a 11. Então, aqui narra a ascensão do Senhor, tá? E ele faz questão de dizer que isso aconteceu 40 dias depois, depois da ressurreição de Cristo, tá? Quer dizer que Jesus foi para o céu, para um planeta distante? Não, isso é uma manifestação visível para os seus apóstolos, que mostra que ele foi para onde está o trono do Pai, né? Então, se os apóstolos antigamente entendiam que o trono do Pai era lá em cima, Jesus tinha que subir lá em cima para que as pessoas entendessem aonde ele está indo mesmo. Então, não tem nada de esquisito em Jesus subir visivelmente à vista dos apóstolos, não porque ele foi para um planeta distante, mas que ele está mostrando para onde ele está indo. Eu estou indo aonde o trono do Pai está, né? E eu reino junto com ele. Tá? E se naquela época o povo entendia que o trono do Pai estava lá em cima, então óbvio que Jesus vai subir para mostrar isso para eles, né? Mas não quer dizer que ele viajou como um foguetinho para outro planeta, né? Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua autoridade, sua própria autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e a Samaria, até os confins da terra. Então, aqui Jesus fala como que vai ser a missão, né? Onde que vai ser? Jerusalém, na Judeia e Samaria, até os confins da terra. E os Atos dos Apóstolos são escritos assim. Eles são divididos dessa forma. O capítulo 1 ao capítulo 7 são a igreja em Jerusalém. Depois, o capítulo 8 a 12 é a igreja fora de Jerusalém, em Judeia e na Samaria. E a partir do capítulo 13 até o final, é a igreja nos confins da terra, até em Roma, né? Então, é assim que é dividido os Atos dos Apóstolos, né? Então, a igreja em Jerusalém, até o capítulo 7, na verdade, até o capítulo 8, né? A partir do capítulo 8 até o final do capítulo 12, a igreja na Judeia e na Samaria. E do capítulo 13 ao capítulo 28, a igreja até os confins da terra, né? Na Grécia, na Macedônia, em Éfeso, na Ásia Menor e em Roma, tá? Em Malta até em Roma, tá bom? Então é isso. Dito isto, foi elevado à vista deles. Uma nuvem o ocultou. Nós já vimos o que é o símbolo da nuvem. A nuvem é símbolo do Espírito Santo, né? É símbolo do Espírito Santo. É a mesma nuvem que se abriu no batismo de Jesus. Agora a nuvem que também apareceu lá na transfiguração, que os ocultou, e agora o ocultou agora. Então agora quem vai ser o protagonista vai ser o Espírito Santo, que vai guiar, Cristo vai guiar a sua igreja por meio do seu Espírito. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se lá ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles. Eles disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Então, aqui a segunda vinda de Jesus, né? Então, aqui está o fundamento que ele virá. Ele virá, inclusive, de modo glorioso, né? Não mais de modo oculto. Ele virá de modo glorioso, assim como ele subiu ao céu, tá? Então, essa é daí que vem a fé da igreja na segunda volta. E aí vem a igreja em Jerusalém. O que aconteceu? Eles decidiram que eles precisavam de um substituto para Judas. Olha aí, naqueles dias, vamos lá. Então, o grupo dos apóstolos. Ele narra aqui no versículo 12 quais eram os apóstolos, a gente já viu, tá? Os 11 apóstolos. E fala que todos eles, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Os irmãos a gente sabe que são os parentes dele, né? Os primos dele. É a mesma palavra usada para primo e para irmão, tá? E Maria, a mãe de Jesus, estava em oração. E aí mostra a comunidade já em comunhão com a Virgem Maria em oração. E é assim que eles vão receber o Espírito Santo. E aí eles vão decidir que tem que haver um substituto para Judas. Naqueles tempos, olha só, o protagonismo de Pedro já, né?
Pedro levantou-se no meio dos irmãos, o número das pessoas reunidas era mais ou menos 120, e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles de Hakeldama, que significa campo de sangue. Pois está escrito nos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E ainda, um outro receba o seu encargo. É necessário, pois, que dentre esses homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar pelo batismo de João, até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então eles vão escolher mais uma testemunha. Já se vê que o cargo dos apóstolos ali, ele precisa ser passado, né? E eles vão escolher, vão pedir o Espírito Santo, vão sortear, e o Espírito Santo vai mostrar Matias. Então Matias vai ser tido como aquele que vai suceder a Judas no ministério dele, já que ele perdeu a vocação dele. E aí no capítulo 2 temos Pentecostes, então a descida do Espírito Santo. Vamos lá, capítulo 2. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que exprimissem. Como então achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Então, isso é interessante. Então aparece aqui o Espírito Santo, e isso lembra muito aquela passagem. Qual que é a relação dessa passagem? É a passagem com a Torre de Babel, é o oposto, né? Na Torre de Babel, o homem com suas forças estava tentando construir uma torre que subia até o céu, e veio a confusão das línguas. E agora os homens estão com medo, reunidos em oração com a Virgem Maria, e desce o Espírito Santo e os capacita, e o Espírito Santo une todos aqueles que falam línguas diferentes. De tantas línguas, ele forma um só povo. Na diversidade de línguas, um só povo. Tá? Então é o oposto da Torre de Babel, porque agora quem faz isso é o Espírito, não é a força do homem, né? A força do homem é fraqueza, é ficar reunido ali escondido, é falar uma língua ali, o dialeto galileu, né, do aramaico. Mas a força do Espírito reúne em todas as línguas um só povo, né? A igreja. Também tem relação com a efusão do Espírito Santo no livro dos Números, quando Moisés pede auxiliares a Deus e Deus fala: olha, vou tirar o seu espírito. E ele derrama o espírito sobre 72 homens, né? E eles começam a falar, a profetizar começam a profetizar todos eles, né? E depois eles param, né? Então lembra essa passagem também, tá? E a profecia de Joel, que promete que o Espírito Santo vai ser derramado em todas as pessoas, não apenas em alguns, né? Mas em todos, tá? Joel 3, 1, 5. Depois aparece o ministério de Pedro e a primeira prisão, tá? Então, Pedro vai fazer um grande discurso, né? É o primeiro discurso de Pedro, a gente já viu que ele fala, ele cita os Salmos, ele cita o rei Davi, né? Ele cita muitas coisas aqui, a gente não vai ler porque é um discurso longo, mas é interessante, tá? Porque ele fala aqui, olha que interessante isso daqui.
lá no versículo 37. Então ele vai fazer um grande discurso. Depois, ouvindo isso, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, conjurava-os e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, forte, né? As palavras de Pedro, né? Convertei-vos, salvai-vos dessa geração perversa. Isso é sempre parte do Evangelho, né? Então, isso sempre deve ser parte do anúncio do Evangelho, o convite à conversão, né? Já desde o início tinha isso. Se a gente também ouve o Evangelho que não tem um convite à conversão, falta alguma coisa nesse Evangelho, né? Porque desde o início foi assim, né? Convertei-vos e cada um seja batizado. E o Espírito Santo vem junto com o batismo, né? Então o batismo derrama. E aí tem o retrato da primeira comunidade. Olha só como é que era bem o comecinho. 42, no versículo 42. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Então eles estavam unidos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações, né? Então, tinham essas coisas. Tinha a palavra, né, que os apóstolos ensinavam, tinha a comunhão, né, a comunidade, eles mantinham tudo em comum, a fração do pão, a Eucaristia, desde o começo, né, e as orações, né? Então, tudo isso é parte da vida da igreja desde o início e continua sendo parte até hoje. A comunhão com os ensinamentos dos apóstolos, a fração do pão, a Eucaristia, as orações, né, e a comunidade, né, a nossa comunidade aqui, né? Bom, olha só que mais. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nas entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Tá? Então, aqui fala, depois do batismo de Pedro, naquele mesmo dia se converteram 3.000 pessoas, né? É um número altíssimo, interessante, né? Uma grande conversão. Tá? E depois vem a cura de um aleijado. Tá? Então, ali à porta do templo, Pedro vai curar o aleijado. O que eu gosto dessa cura aqui é que essa parte aqui, tá? Primeiro, Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração à hora nona, tá? Então é 3 horas da tarde, tá? É legal, né? Pedro e João estão sempre juntos nos Atos dos Apóstolos. Várias vezes eles estão andando juntos, os dois. Parece que eles eram bem amigos, né? E outra coisa legal aqui, né? É que quando ele encontra o aleijado, que está pedindo esmola à porta do templo, aqui, ó, versículo 3. Vendo a Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, olhou junto com João, disse-lhe: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: Nem ouro nem prata possuo, o que tenho, porém, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazoreu, põe-te a caminhar. Então, quer dizer, a cura, né, que ele dá, mas é legal também que ele olha nos olhos, né? E ele fala: olha para nós, né? Ele não quer simplesmente dar uma esmola e sair assim, né? Ele olha nos olhos e pede que ele olhe, né? Assim, essa graça de Deus, né? Que quer nos olhar nos olhos, né? E que pede que a gente olhe para Ele, né? Ele não quer simplesmente dar uma coisa assim, só jogar uma esmola, né? Ele quer, né, olhar para nós, né? Então é bonito, eu gosto desse olhe para nós, né? E aí Pedro dá um grande discurso, né? Os fariseus vão, o Sinédrio, né? Desculpa, as autoridades judeus vão persegui-los, tá no capítulo 4, tá? Eles vão ser presos e aí vão ser açoitados, e os apóstolos vão nesse açoite, vão recorrer à oração sempre para se manterem fiéis, né? Então esse é o capítulo 4. E aí tem os donativos, né? As pessoas ali que vão sempre estar doando, que vão estar ajudando a igreja, né?
com seus bens, principalmente Barnabé, que aparece aqui no capítulo 4. Tá? Então, Barnabé, que doa ele vende todos os seus terrenos, né, e coloca tudo aos pés dos apóstolos. Depois tem a vocação dos 7 diáconos, tá? Tá no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, tá? Então, olha só, naqueles dias, aumentando muito o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas. Os helenistas são os de origem grega, tá? Contra os hebreus. Isso porque, diziam aqueles, suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então a palavra de Deus tem que ser anunciada, né? Não só a caridade, né? É necessário se anunciar a palavra. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. E aí os apóstolos vão lá e vão impor as mãos sobre eles, vai descer o Espírito Santo e vão ser ordenados os primeiros diáconos. E o primeiro dentre eles, cheio do Espírito Santo, Estevão, vai ser o primeiro que vai entregar a vida por amor a Jesus, né? Então, Santo Estevão é o primeiro mártir da igreja, é o proto-mártir. E é interessante que ele, assim como Jesus, perdoa os seus agressores, logo antes, quando ele está sendo apedrejado, né? Então, ele perdoa os seus agressores e fala: Senhor Jesus, perdoai-os por este pecado, né? E aí, assim como Jesus fez, né? Perdoou aqueles que estavam pregando na cruz, né? Então, aqui aparece o primeiro martírio de Santo Estevão, e aí já liga com a história de São Paulo, né? São Paulo estava ali entre aqueles que estavam apedrejando Santo Estevão. Fala que ele estava entre os que aprovavam, né? E estava segurando ali os mantos daqueles que apedrejaram Santo Estevão, tá? E aí fala do ministério de Filipe, um dos diáconos, no capítulo 8. Então, os cristãos se dispersam por causa da perseguição. Então, Deus tira uma providência da perseguição, né? Tem a perseguição, e aí os cristãos, por causa da perseguição, se dispersam por toda a região. Então, o evangelho começa a se dispersar porque os cristãos foram perseguidos, né? Então, Deus tira a providência dele e guia todas as coisas, inclusive as coisas ruins que aconteceram para a igreja, né? Da dispersão dos cristãos por causa da perseguição, vai o evangelho se espalhando pela Judéia e pela Samaria. E aí Filipe, o diácono, vai cheio do Espírito Santo, anunciando o evangelho, fazendo curas, né? E prega o evangelho entre os samaritanos, que o recebem bem. Depois ele prega o evangelho ao eunuco de Candace, tá? O etíope. E é bonita essa passagem, como ele vai explicando a escritura, né? É legal que aqui o eunuco de Candace, lá no finalzinho do capítulo 8, ele está lendo a profecia de Isaías, né? E aí o Espírito Santo vai lá e cochicha para Filipe: olha, aproxima-te dele, né? Legal, né? Que o Espírito Santo está guiando Filipe, né? E leva Filipe para lá, te aproxima. Aí Filipe fala: olha, o que você está lendo, né? E ele fala assim: olha, eu estou lendo aqui a profecia de Isaías, né? Do servo sofredor e tal. E ele fala: e você entende o que você está lendo? E fala: como que eu posso entender se ninguém me explica, né? É interessante isso, né? Quer dizer, a Bíblia não se auto-explica, né? A gente precisa que alguém nos explique, né? A igreja precisa explicá-la, né? Não basta você só pegar: vou ler aqui e vou chegar à conclusão sozinho, né? Pode ler, né? Muito bom. Mas tem coisas que são misteriosas, né? Que precisam que alguém explique, né? Então, é por isso que a gente não lê a Bíblia sozinho, né? A gente lê sempre na tradição da igreja, né? Então é preciso que alguém explique as escrituras para nós, né? E que seja alguém enviado pelos apóstolos, né? E ungido do Espírito Santo. Então isso que é legal, né? E depois ele vai ser batizado ali, né? É muito legal essa passagem também aqui na fé sincera dele. Bom, depois fala da conversão de São Paulo, tá? No capítulo 9, tá? Então aqui no capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse, pertencendo ao caminho. Então esse é o primeiro nome dos cristãos, é o caminho, tá? Quer homens, quer mulheres, e os trouxesse agrilhoados para Jerusalém. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele respondeu: quem é, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Então, olha que interessante aqui. Em primeiro lugar, Jesus vivo aparece para ele, né, no caminho para Damasco. Essa experiência é a experiência que marca a vida de São Paulo inteira, né? Ele era fiel à lei, ele conhecia a lei, mas a lei não mostrou para ele o Salvador. Quem mostrou o Salvador foi a misericórdia de Jesus que se revelou para ele no caminho para Damasco, tá? E aí ele chama Saulo, Saulo, porque me persegues, né? É interessante, ele fala, mas eu não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os seguidores de Jesus. Mas quem persegue os seguidores de Jesus, persegue o próprio Cristo. Porque Cristo e a sua igreja são uma só coisa, né? Como diz Santa Joana d'Arc. Ela fala isso, né? Está no catecismo até, né? Ela fala, porque Cristo e a sua igreja são uma só e mesma coisa. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo, né? Então, isso que é interessante. Ele se identifica com aqueles que são os seus seguidores, né? E é muito forte Santa Joana d'Arc falar isso, porque ela estava sendo perseguida pela própria igreja, né? Então ela estava sendo perseguida, ela foi condenada à morte como herege, né, no tribunal da Inquisição. E ela dizer isso, que Cristo e a igreja são uma só e mesma coisa. É forte, né? Ela dizer isso, alguém que está sendo perseguida, né, dentro da própria igreja, né? Muito, muito, muito poderoso, né? Ela dizer isso, né? E vem daqui, né? Vem de Cristo que se revelou a Paulo deste modo, né? É interessante isso, né? E depois Jesus não fala para Paulo diretamente o que ele tem que fazer. Ele fala, olha, você vai lá para a cidade e lá vai ser indicado, né? E aí o Espírito Santo inspira ali Ananias, e Ananias impõe as mãos sobre Paulo, fala, olha, em nome de Cristo, volta a receber a visão, né? E aí Paulo recobra o alento e é batizado, né? Toma alimento e é batizado, né? Então ele vai ser guiado por outros, né? Jesus não conta tudo para Paulo que ele deve fazer, ele deve ir lá e na comunidade ele vai descobrir a missão dele, tá? Então é interessante isso também. Bom, e aí depois tem a missão de Pedro, no capítulo 10, que é o primeiro gentio, né? Então o primeiro pagão mesmo, que é batizado, tá? Então aqui começa já o Pentecostes dos pagãos. Então se viu que o Espírito Santo não vai se derramar só sobre judeus, mas sobre pagãos também, né? Então aqui aparece Cornélio, né? Então Pedro vai para a casa desse Cornélio e lá tanto o Espírito Santo fala para Pedro como fala para Cornélio, né? Que eles devem se encontrar, né? Então o Espírito fala para Cornélio que vai vir alguém falar de alguém muito importante, e ele vai falar para Pedro, Pedro, você vai lá para a casa do centurião, né, Cornélio. E aí Pedro vê o Espírito Santo descendo sobre Cornélio e fala, quem sou eu para negar o batismo a alguém que o próprio Espírito Santo está escolhendo, né? E aí ele batiza Cornélio e toda a sua família. Então aí se vê que a igreja é para todos, né? Inclusive para todos os pagãos, né? Cornélio não era judeu, tá? Então, e aí ele faz um discurso, anuncia Jesus para ele crê e é batizado, né? Bom, nós temos ali no capítulo 12, aqui fala, olha só aqui a questão do rei Herodes, né? Capítulo 12. Nessa mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Assim, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era os dias dos pães sem fermento, então era ali perto da Páscoa, né? Então logo depois da Páscoa tem os dias dos pães sem fermento. Tendo, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas enquanto Pedro estava sendo mantido na prisão, fazia-se incessantemente oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Então, a igreja que ora por Pedro, né? Então, Pedro é uma pessoa importante e a igreja inteira ora por ele, como nós rezamos pelo Papa hoje, né? Até hoje. E aí depois vai vir a libertação, o anjo da guarda de Pedro vai vir libertá-lo. Então, os anjos que aparecem aqui, né? Que é legal também. E aí, é isso, né? Vamos lá. Aqui aparece a primeira vez Marcos, o evangelista. Olha só aqui, bem no finalzinho desse capítulo, no versículo 25. Quanto a Barnabé e Saulo, depois de terem desempenhado o seu ministério em Jerusalém,
regressaram levando consigo a João, cognominado Marcos. Então aqui aparece Marcos, o evangelista, né? Sobrinho de Barnabé, tá bom? E a partir daqui começa, os Atos Apóstolos muda. E agora o foco estava mais em Pedro, e agora o foco passa a ser mais em Paulo, né? Então Paulo passa a ser o protagonista. E aí vem a missão dele e as viagens apostólicas dele. A gente viu, a primeira viagem missionária vai para o Chipre e para a Ásia Menor, tá? E São Marcos está junto com ele, tá bom? Vamos ver o que mais que tem aqui. Também os judeus rejeitam algumas mensagens de Paulo e eles passam a pregar aos gentios. Depois, o fim da missão. Olha só aqui, capítulo 14. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, capítulo 14 é o fim da missão de São Paulo, e aí começa a surgir a controvérsia, né? Aquela controvérsia de, está no capítulo 15, tá? Então está no capítulo 15, versículo 5. Alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas tinham abraçado a fé, intervieram e diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se então os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse. Então aí Pedro vai fazer um grande discurso. Então a importância de Pedro no capítulo 15, e ele fala da experiência que ele teve com os pagãos, né? Depois Tiago, que era parente de Jesus, bispo de Jerusalém, né? Vai falar também. E aí os apóstolos vão escrever uma carta, tá? Olha aqui como é que a carta é escrita, né? A gente já viu aqui. Cadê? Está no capítulo 15, versículo 23. Por seu intermédio, assim escreveram: os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos entre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo até vós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois Judas e Silas, e eles também transmitindo de viva voz estas mesmas coisas. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Não vos impor nenhum outro peso além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais de carnes imoladas aos ídolos, do sangue de carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fazeis bem, preservando-vos dessas coisas. Passai bem, tá? Então é isso. E aí, vamos lá para o desentendimento aqui de Paulo. No versículo 36. Depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora a visitar os irmãos por todas as cidades, onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Mas Barnabé queria levar consigo também João, cognominado Marcos, enquanto Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara desde a Panfilha e não os acompanhara no trabalho. A disenção foi violenta, a tal ponto que ambos tiveram de separar-se um do outro. Barnabé, pois, tomando Marcos consigo, embarcou para Chipre, enquanto a Paulo escolheu Silas e partiu recomendado a graça de Deus pelos irmãos. Então, aqui a gente já vê as dificuldades entre os apóstolos aqui, né? Depois eles ficaram bem um com o outro, né? Então é isso. Bom, e aí depois tem a segunda viagem de São Paulo, que a gente já viu, né?
e onde ele é libertado da prisão também, como Pedro, né? Tá bom? E vamos só para o finzinho, tá? Vamos aqui. Final dos Atos. Aqui fala muito dos Atos de São Paulo, né? Vamos lá, ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai começar a pregar o evangelho lá, e ele vai ser preso, tá? Vai ser preso por 7 dias lá em Jerusalém, e aí depois ele vai confundir os judeus que vão... Ele vai ser apresentado para ser julgado, e aí ele vai falar para o governador o seguinte, fala, olha, eles estão me condenando porque eu falei da ressurreição de Jesus. E aí os fariseus vão falar o seguinte, os saduceus vão falar, não existe ressurreição. E os fariseus vão falar, como não existe? Claro que existe ressurreição, né? E aí eles vão brigar entre si, e aí os fariseus vão exigir que Paulo seja solto, e aí os saduceus vão falar que não, e aí o governador não sabe o que fazer, né? E Paulo, porque ele recebeu uma revelação de Jesus, ele vai apelar para o imperador romano, né? Ele quer ser julgado em Roma. Por quê? Porque ele recebeu uma revelação aqui, né? Então, olha só aqui. Não está aqui, mas depois eu falo, né? Mas aí ele vai receber essa revelação que é necessário que Paulo seja testemunho de Jesus em Roma também. E aí Paulo apela para o imperador romano, né? Então vai ser o seguinte. Vamos lá. Está no capítulo 25, tá? 3 dias depois da sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Logo, os chefes dos sacerdotes e os mais notáveis dentre os judeus fizeram-lhe representação contra Paulo e, ao mesmo tempo, solicitaram-lhe, pedindo como especial favor, mas em detrimento de Paulo, que o transferisse para Jerusalém. É que preparavam uma emboscada para matarem-no durante o trajeto. Mas Festo respondeu que Paulo encontrava-se preso em Cesareia e que ele mesmo partiria muito em breve para lá. E completou: aqueles dentre vós que detêm o poder, desçam comigo, e se há algo de irregular nesse homem, apresentem acusação contra ele. Tendo, pois, passado entre eles, não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Quando este compareceu, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodearam, aduzindo muitas e graves acusações, as quais, porém, não podiam provar. Paulo, defendendo-se, dizia: não cometi falta alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo agradar os judeus, dirigiu-se a Paulo: queres subir a Jerusalém, para lá, em minha presença, seres julgados a respeito destas coisas? Paulo, porém, replicou: estou perante o tribunal de César, e é aqui que devo ser julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu perfeitamente reconheces. Mas se de fato cometi injustiça ou pratiquei algo que mereça a morte, não recuso morrer. Se ao contrário não há nada daquilo que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, depois de ter conferenciado com seu conselho, respondeu: para César apelaste, a César irás. Então é isso. Ele apela para César porque ele quer dar testemunho de Jesus em Roma. E ele vai para Roma. No capítulo 27 tem a jornada dele para Roma. Ele encontra no meio do caminho uma tempestade lá no mar Mediterrâneo. E aí eles vão ser
eles vão cair no mar, e aí ele vai chegar em Malta, né? No capítulo 28. E aí de Malta ele vai ser levado para Roma. Então olha só, no capítulo 28, que é o último capítulo dos Atos. Ao fim de 3 meses, embarcamos no navio que havia passado o inverno na ilha. Era de Alexandria e tinha como insígne os Dióscuros. Então, olha que interessante, embarcamos. Né? Embarcamos quem? Paulo e eu, né? Que estou escrevendo aqui, né? Os Atos dos Apóstolos, né? Legal, né? Então é interessante isso, né? E aí ele fala o navio, de onde veio, tal, enfim. E aí lá em Paulo vai se declarar. Vamos ver o finalzinho da história, tá? 3 dias, versículo 17. 3 dias após... Cadê? Olha que interessante. Versículo 14. Versículo 12. Tendo aportado em Siracusa, aí ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprou o vento do sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli. Encontrando ali alguns irmãos cristãos, né, tivemos o consolo de ficar com eles 7 dias, e assim foi que chegamos a Roma. Os irmãos desta cidade, tendo ouvido falar a nosso respeito, vieram ao nosso encontro até o foro de Ápio e 3 tavernas. Olha que interessante. Então, quando Paulo chega em Roma, já tinha cristãos lá. Então, alguns falam, os Atos dos Apóstolos foram escritos para mostrar o Evangelho chegando até Roma. Sim, mas quando Paulo chega lá, já tinha cristãos lá em Roma. Então, não foi exatamente para mostrar isso, não foi para mostrar Paulo chegando a Roma, né? Ele contou a história da igreja, mas já tinha cristãos ali que talvez tenham vindo da própria Acaia, né? Ao vê-los, Paulo deu graça a Deus e se sentiu encorajado. Depois de chegarmos a Roma, foi permitido a Paulo morar em casa particular, junto com o soldado que o vigiava, tá? E vamos lá no finalzinho. Tá. Versículo 23. Marcaram um dia, pois, com ele, e vieram em maior número e encontraram em seu alojamento. Ele lhes fez uma exposição, dando testemunho do reino de Deus e procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, isso desde a manhã até a tarde. Uns se deixaram persuadir pelo que ele dizia, outros, porém, recusavam-se a crer. Estando assim discordantes entre si, eles se foram, enquanto Paulo dizia uma só palavra. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por meio do profeta Isaías, quando disse: vai ter com este povo e dize-lhes: em vão escutareis, pois não compreendereis, em vão olhareis, pois não vereis. O coração deste povo embotou-se com os ouvidos e ouviram mal, os seus olhos taparam, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, nem se convertam e eu não os cure. Ficai, pois, cientes, aos gentios é enviada esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Paulo ficou 2 anos inteiros na morada que havia alugado. Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, e proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda intrepidez e sem impedimento. Fim da história. Engraçado, né? Então não fala nada do que aconteceu com São Paulo, tá? Mas é isso. Por que não fala? Minha opinião. Porque não aconteceu ainda. Quando o autor escreveu esse livro, ainda não tinha sido o fim de São Paulo, né? Que nós sabemos que foi decapitado em Roma. Vamos terminar então este nosso momento pedindo ao Espírito Santo que guiaste os apóstolos, guiaste a igreja primitiva, que continuas a guiar-nos como igreja. Nós pedimos que desceis sobre cada um de nós, que guiai também a cada um dos nossos passos, que inspirai as nossas ações, que nos ajude a realizá-las e que também guie com os prodígios necessários a cada um de nós, com os dons e carismas que são necessários para cumprirmos a sua missão, para testemunharmos a Jesus Cristo, para sermos fiéis ao seu Evangelho, sermos
perseverantes na oração, no ensinamento dos apóstolos, na fração do pão e também na partilha e na nossa comunidade, pois sabemos que é o Senhor que é capaz de unir, na diversidade de línguas e pessoas, um só povo reunidos no nome de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.